Não corra atrás. O segredo estoico de deixar a vida fluir. Estoicismo. Vivemos em uma época em que tudo parece depender da velocidade. Você precisa responder rápido, conquistar rápido, crescer rápido. Desde cedo, a ideia de que deve correr atrás do que deseja é repetida como uma verdade absoluta. Correr atrás da aprovação, correr atrás de dinheiro, correr atrás de reconhecimento. Mas quanto mais corre, mais distante tudo parece ficar. O que parecia uma meta clara se torna uma corrida sem fim, e você começa a se sentir como alguém que persegue a própria sombra. Quanto mais se esforça, menos a alcança. Esse ciclo de busca infinita cria ansiedade, exaustão e um vazio que nunca se preenche, porque não importa o quanto você consiga, sempre há mais a buscar. O estoicismo nos ensina uma perspectiva radicalmente diferente. Não corra atrás, deixe que a vida flua. Para os estoicos, a paz interior não vem da perseguição incessante, mas da aceitação lúcida de que nem tudo depende de nós. Epicteto afirmava que a chave da liberdade está em separar o que podemos controlar do que não podemos. Quando você corre atrás de algo que não está sob seu domínio, está, na verdade, entregando seu poder. Quando solta, descobre que não perdeu nada, mas ganhou de volta a si mesmo. O mundo valoriza a pressa e o acúmulo, mas os estoicos valorizavam a clareza e a serenidade. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em suas meditações que a vida não deve ser desperdiçada em desejos desenfreados, mas vivida com atenção ao presente. Não correr atrás não significa desistir da vida, mas escolher viver com sabedoria. Significa entender que algumas coisas chegam não pela força da perseguição, mas pela calma de quem está pronto para recebê-las. Esse é o paradoxo estoico que pode transformar sua forma de viver. Quando você para de buscar com desespero, começa a encontrar. É como tentar clarear a água turva mexendo nela sem parar. Quanto mais agita, mais escura fica. Mas quando permite que o lago se acalme, a transparência surge sozinha. Assim é com a mente, assim é com a vida. Ao invés de correr atrás, permita que o fluxo natural revele o que já estava ali. Neste vídeo, vamos mergulhar em 15 reflexões estoicas que mostram por que parar de correr atrás pode ser o segredo da serenidade. Vamos falar da ansiedade de quem vive sempre no futuro, da prisão invisível criada pelo desejo, da coragem necessária para soltar o que não está em nossas mãos e da grandeza que se encontra apenas no presente. Vamos entender como o silêncio pode se tornar um mestre, como a entrega pode ser disciplina e como o verdadeiro avanço acontece muitas vezes quando temos coragem de parar. Essa não é uma mensagem de passividade, mas de poder, porque deixar a vida fluir não é abandonar seus sonhos, mas escolher viver de uma forma que não destrói sua paz. Não é desistir de agir, mas agir apenas no que realmente depende de você. E esse é um poder inabalável, porque nada nem ninguém pode roubar. Agora, prepare-se para enxergar o mundo com outros olhos. Não como alguém que corre atrás sem descanso, mas como alguém que finalmente entendeu que a vida já está aqui, esperando ser vivida. Porque o segredo estoico não é correr atrás, é permitir que a vida, em seu próprio tempo, revele o que é essencial. A armadilha de correr atrás. Correr atrás parece, à primeira vista, a atitude correta. Fomos ensinados a acreditar que nada vem de graça e que tudo precisa ser conquistado com esforço, suor e luta. Essa mentalidade, em parte, tem sua verdade. Nada de valioso surge da inércia. Mas o problema começa quando essa corrida se transforma em perseguição cega. Quando você corre atrás, cria em sua mente a ilusão de que algo essencial está sempre fora do alcance, como se a vida estivesse sempre alguns passos à frente. É como uma cenoura amarrada diante do cavalo. Por mais que ele corra, ela nunca é alcançada. Esse movimento constante de perseguição não leva à realização, mas à fadiga, à frustração e a uma sensação interminável de escassez. A armadilha de correr atrás está no fato de que, ao focar no que ainda falta, você se desconecta do que já tem. O pensamento fica preso ao futuro, às metas, ao próximo objetivo, e a experiência presente se esvazia.
Epicteto advertia que não devemos gastar nossas forças com o que não está em nosso poder, porque esse esforço nos aprisiona. Ao correr atrás de reconhecimento, você entrega seu valor nas mãos dos outros. Ao correr atrás de status, você amarra sua identidade em símbolos externos que nunca são permanentes. Ao correr atrás de certezas, você se perde no terreno instável daquilo que nunca será controlável. O estoicismo ensina que a vida não deve ser uma caçada sem fim. Marco Aurélio lembrava que a mente se enfraquece quando é arrastada de desejo em desejo, sem jamais encontrar repouso. A corrida infinita alimenta a ansiedade. Você acredita que a felicidade estará na próxima conquista, no próximo degrau, na próxima validação. Mas quando chega lá, descobre que não é suficiente, porque sempre haverá outra corrida à frente. Essa é a armadilha que mantém milhões de pessoas presas em uma busca interminável, como ratos girando em uma roda. Correr atrás também dá a ilusão de controle. Você acredita que, se esforçar mais, se planejar mais, se sacrificar mais, poderá moldar tudo à sua vontade. Mas a realidade mostra o contrário. A vida escapa. Há perdas, frustrações, mudanças inesperadas que nenhuma corrida pode evitar. É nesse ponto que surge o vazio, porque a promessa da corrida nunca se cumpre. Os estoicos propõem outro caminho. Em vez de correr atrás, cultive a presença e a aceitação. Isso não significa abandonar os sonhos, mas mudar a postura interior. Significa agir no que está em suas mãos com coragem e, ao mesmo tempo, soltar o que não depende de você. Quando para de correr, você deixa de desperdiçar energia no impossível e a direciona para o que realmente pode transformar. A armadilha perde sua força porque você não está mais preso ao que escapa, mas conectado ao que está diante de si. Essa virada é mais profunda do que parece. Não é apenas uma mudança de estratégia, mas uma revolução na forma de viver. Ao invés de ser conduzido pelo medo de não ter ou de não ser, você passa a viver com a clareza de que já possui dentro de si o essencial. A corrida se torna caminhada, a ansiedade se transforma em serenidade, e a vida, antes vista como uma perseguição interminável, começa a revelar sua riqueza no agora. O paradoxo do controle. Uma das maiores ilusões da mente humana é acreditar que pode controlar tudo. Desde pequenos, somos condicionados a pensar que, se planejarmos o suficiente, se nos esforçarmos ao máximo, poderemos dominar completamente os resultados da vida. Essa crença, embora reconfortante em teoria, é a semente de grande parte da frustração e do sofrimento humano. Porque quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais percebe que escapa por entre os dedos. O paradoxo do controle é justamente esse. Quanto mais força você aplica para segurar a vida, mais ela se move fora do seu alcance. Epicteto, com sua clareza prática, afirmava que a liberdade começa quando se distingue o que depende de nós do que não depende. Essa divisão simples é revolucionária. O problema é que a maioria das pessoas ignora esse limite. Querem controlar a opinião dos outros, os resultados de suas escolhas, as circunstâncias externas, o rumo dos acontecimentos. Vivem como se fossem generais em um campo de batalha infinito, tentando comandar não apenas seus soldados, mas também a chuva, o vento e até o destino. Mas a verdade, como apontavam os estoicos, é que o mundo exterior jamais estará sob comando total. O paradoxo se intensifica quando entendemos que essa busca desenfreada por controle, ao invés de dar poder, gera escravidão. Aquele que tenta controlar tudo está sempre em estado de alerta, vigilante, ansioso, medroso. Cada desvio dos planos se torna uma ameaça. Cada imprevisto, um inimigo. A vida deixa de ser vivida e se torna um campo de guerra contra o inevitável. E é nesse cenário que a mente se desgasta, porque se recusa a aceitar a realidade como ela é. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de sua época, tinha plena consciência de sua limitação. Ele comandava exércitos, administrava um império, mas em suas meditações confessava: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. O imperador, que poderia se iludir com a ideia de poder absoluto, escolheu se render ao que era real.
A vida não pode ser controlada em sua totalidade. Esse reconhecimento não é um ato de fraqueza, mas de coragem. O verdadeiro controle não está em dominar tudo ao redor, mas em dominar a si mesmo. Esse é o ponto que o paradoxo revela. Ao abrir mão de controlar o mundo, você descobre o poder de controlar sua resposta a ele. A chuva cairá, as pessoas falharão, os planos mudarão. Mas você pode escolher como reagir. Essa é a única fortaleza que nunca pode ser invadida. Correr atrás de controle absoluto é desperdiçar energia. É lutar contra o vento. É tentar segurar a água com as mãos. Mas quando você aceita o limite do que está em suas mãos, algo extraordinário acontece. O peso cai. Você para de gastar energia tentando manipular o incontrolável e a direciona para aquilo que pode mudar de fato. Sua atitude, sua disciplina, sua clareza, sua força interior. O paradoxo, então, se desfaz. Você não controla tudo, mas descobre que nunca precisou. Deixar a vida fluir é abraçar esse princípio. É compreender que o controle verdadeiro não está em ter garantias externas, mas em se manter firme por dentro, aconteça o que acontecer. Essa é a liberdade estoica. A paz que nasce quando você não é mais escravo da ilusão de que pode segurar o universo em suas mãos. A ansiedade do futuro. Uma das formas mais sutis e destrutivas de escravidão é viver prisioneiro do futuro. A mente humana tem a tendência de se projetar constantemente para o que ainda não aconteceu. Amanhã, semana que vem, o próximo ano, a vida que sonha, a meta que ainda não alcançou. Essa antecipação constante, longe de trazer segurança, gera ansiedade. Porque o futuro é incerto por natureza, e quanto mais você tenta antecipá-lo, mais percebe o vazio da tentativa. É como tentar caminhar sobre uma ponte que ainda não foi construída. O estoicismo enxerga com clareza essa armadilha. Marco Aurélio escreveu que a mente, quando se preocupa com o futuro, perde a oportunidade do presente e se desgasta em ilusões. Ele lembrava a si mesmo que a vida só pode ser vivida agora. O amanhã é apenas uma possibilidade, não uma realidade. Ainda assim, quantas pessoas acordam todos os dias já presas a um amanhã que sequer existe? Acordam preocupadas com problemas que ainda não chegaram, sofrem por situações que talvez nunca aconteçam e se esgotam em previsões que só existem na imaginação. A ansiedade nasce exatamente dessa lacuna, o desejo de controlar o incontrolável. Você não controla o que acontecerá daqui a 5 minutos, quanto mais o que acontecerá daqui a 5 anos. Mas, ao se iludir com essa falsa possibilidade de controle, gasta energia vital em algo que nunca estará em suas mãos. Essa corrida atrás do futuro é, em essência, uma recusa do presente. A vida, que só existe aqui e agora, é ignorada em nome de um amanhã que nunca chega. Epicteto dizia que não sofremos pelos acontecimentos em si, mas pelas opiniões que criamos sobre eles. O futuro é o terreno mais fértil para essa verdade, porque ele ainda não existe, e mesmo assim a mente o preenche com cenários de medo, preocupação e insegurança. Você cria um filme inteiro na mente, sofre por ele como se fosse real, e carrega um peso que nunca precisaria carregar. É como se caminhasse com uma mochila cheia de pedras, mas quando abre, percebe que elas eram feitas apenas de ar. O segredo estoico não está em negar o futuro, mas em colocar cada coisa em seu lugar. Planejar é necessário, mas sofrer antecipadamente não é. Preparar-se é sabedoria, mas viver no que não existe é desperdício. O futuro precisa ser visto como possibilidade, não como prisão. E a chave para isso é trazer a mente de volta ao agora, repetidamente, até que ela entenda que aqui é o único lugar onde a vida de fato acontece. A ansiedade se dissolve quando você pratica esse exercício. Marco Aurélio lembrava: não deixe que sua mente vague pelo futuro, porque ele virá a seu tempo. É no presente que você pode agir, sentir, transformar. O futuro sempre será incerto, mas o presente pode ser vivido com clareza, e é dessa clareza que nasce a verdadeira força. Quando você solta a necessidade de controlar o amanhã, descobre que ele nunca foi um inimigo. Ele é apenas uma parte do fluxo da vida,
que não precisa ser dominado, apenas vivido quando chegar. Ao invés de correr atrás do futuro, você aprende a caminhar no agora, e nesse simples movimento, a ansiedade perde seu domínio. Porque nada pode roubar a sua paz quando você entende que a vida não está no que virá, mas no que já está aqui. A prisão do desejo. O desejo, à primeira vista, parece uma força que impulsiona. É ele que move a humanidade a criar, a conquistar, a se reinventar. Mas para os estoicos, o desejo mal compreendido é uma das correntes mais pesadas que um ser humano pode carregar, porque ele nunca termina. Assim que um desejo é saciado, outro surge. A mente cria uma lista infinita de preciso ter, preciso ser, preciso alcançar. E quanto mais essa lista cresce, mais distante fica a possibilidade de sentir paz. Sêneca alertava que não é o homem pobre o que possui pouco, mas aquele que deseja infinitamente. Esse ensinamento revela a prisão sutil em que muitos vivem. Não importa quanto tenham, sempre falta algo. Esse, sempre falta, é a engrenagem que mantém a corrida sem fim. Você pode conquistar status, acumular riquezas, conquistar pessoas, mas logo surge o vazio, porque o desejo nunca se sacia. É como beber água salgada para matar a sede. Quanto mais bebe, mais sede sente. Essa prisão é alimentada por uma cultura que glorifica o consumo e a comparação. Somos bombardeados todos os dias com imagens do que ainda não temos e do que deveríamos ter. O desejo é inflamado artificialmente e a mente passa a acreditar que a felicidade está sempre atrelada ao próximo objeto, ao próximo relacionamento, à próxima vitória. Mas, na verdade, essa busca contínua apenas afasta a paz interior. Para o estoicismo, a chave não está em eliminar todo o desejo, mas em libertar-se do apego a ele. Desejar não é o problema, mas se tornar escravo do desejo é. O homem ou a mulher que só vive em função do que falta, nunca consegue enxergar o que já possui. Ao invés de desfrutar da vida, vive em constante insatisfação. Essa prisão não tem grades visíveis, mas sufoca a mente e rouba a alma. Epicteto nos lembra que a liberdade não está em ter tudo, mas em precisar de pouco. Quando você passa a enxergar o desejo como uma energia que pode ser disciplinada, algo muda. Não é mais levado pelo impulso de querer sem pensar, mas escolhe com clareza o que realmente importa. Essa mudança devolve a você o poder que havia sido entregue ao desejo. O desejo mal controlado cria ansiedade e sofrimento porque coloca a fonte da sua felicidade fora de você. Coloca-a em algo que não depende de suas mãos. Mas quando você pratica a arte estoica do contentamento, descobre que já há riqueza no que possui. Descobre que a paz não vem de preencher cada vazio com mais coisas, mas de perceber que o vazio nunca precisou ser preenchido. A prisão do desejo se desfaz quando você entende que não há nada de errado em querer, mas há sabedoria em não ser dominado pelo querer. O estoico não foge da vida nem das suas alegrias, mas não deixa que elas se tornem correntes. Ele desfruta sem se prender, conquista sem se escravizar, vive sem se perder. E nesse equilíbrio encontra uma liberdade que ninguém pode comprar ou vender. Assim, o desejo deixa de ser prisão e se transforma em escolha consciente. Não é mais um mestre severo que exige sacrifícios constantes, mas um servo obediente que pode ser guiado pela razão. Essa é a verdadeira vitória estoica. Transformar o fogo do desejo em luz que ilumina, não em chama que consome. A sabedoria da aceitação. A aceitação, para muitos, soa como resignação ou derrota, mas no estoicismo ela é uma das formas mais elevadas de sabedoria. Aceitar não significa desistir de agir, mas reconhecer com clareza o limite entre o que está em suas mãos e o que não está. É nesse reconhecimento que nasce a liberdade, porque você deixa de gastar energia tentando lutar contra o inevitável. O mar terá ondas, o vento mudará de direção, as pessoas terão opiniões, e nada disso está sob o seu domínio. A sabedoria da aceitação é olhar para esses fatos e dizer: isso não depende de mim, logo não pode roubar minha paz. Epicteto foi firme ao ensinar que o sofrimento não vem das coisas em si, mas da forma como reagimos a elas. Uma perda,
uma rejeição, um obstáculo. Todos são acontecimentos neutros do ponto de vista da natureza. O que os transforma em tormenta é a interpretação que damos. Quando resistimos à realidade, criamos dor. Quando aceitamos, encontramos serenidade. É como remar contra a correnteza. Quanto mais força emprega, mais se esgota e menos avança. Quando aceita o fluxo do rio, a viagem se torna mais leve. Aceitar não é passividade, é lucidez. É compreender que a vida é feita de ciclos. O nascimento e a morte, o ganho e a perda, o começo e o fim. O estoico não nega esses ciclos, mas os encara de frente, sabendo que lutar contra eles seria inútil. Essa postura não o torna frio, mas resiliente. Ele pode sentir dor, mas não se desespera. Pode enfrentar dificuldades, mas não se perde em revolta. Marco Aurélio, mesmo em meio às guerras e às crises de império, escrevia a si mesmo: aceite o que lhe é dado pela natureza e viva em harmonia com ela. Essa frase revela a força de quem entende que não é possível dobrar a realidade à vontade, mas é possível se alinhar a ela com sabedoria. O imperador que poderia se sentir dono do mundo, na verdade, lembrava todos os dias que também era apenas uma parte dele. A sabedoria da aceitação transforma a forma como reagimos às adversidades. Ao invés de perder-se em "por que isso aconteceu comigo?", o estoico pergunta: como posso responder da melhor maneira possível ao que está diante de mim? Essa mudança de foco liberta, porque a dor deixa de ser prisão e se torna aprendizado. O obstáculo deixa de ser inimigo e passa a ser mestre. Essa aceitação não é indiferença, mas força. É o reconhecimento de que você não controla o rumo do vento, mas pode ajustar suas velas. É saber que o mundo não se curva aos seus desejos, mas sua mente pode se curvar à realidade sem perder sua dignidade. A aceitação estoica é ativa, é movimento, é coragem de viver plenamente no mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. Quando você incorpora essa sabedoria, a vida deixa de ser uma luta contra fantasmas. Você não desperdiça energia tentando impedir a chuva de cair, mas aprende a caminhar nela sem perder o passo. Não tenta calar as vozes externas, mas fortalece o silêncio interno. E assim, cada momento deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de crescimento. Aceitar é escolher não carregar pesos que nunca foram seus. É se libertar do fardo da resistência inútil e abrir espaço para a clareza, a serenidade e a paz. É nessa aceitação que o estoico encontra não apenas equilíbrio, mas também a chave para viver em harmonia com o fluxo natural da vida. A serenidade de Marco Aurélio. Poucos homens tiveram tanto poder em suas mãos quanto Marco Aurélio. Imperador de Roma, comandante de exércitos, governante de milhões. Ainda assim, em meio a guerras, pragas e conspirações, sua maior preocupação não era manter o império, mas manter a si mesmo em paz. Ele escreveu em suas meditações não para os outros, mas para recordar a si próprio a importância de cultivar serenidade diante do caos. Essa escolha de vida mostra que a verdadeira grandeza não está em dominar territórios, mas em dominar a mente. Marco Aurélio compreendia que o mundo externo sempre seria instável. Exércitos inimigos poderiam atacar, amigos poderiam trair, doenças poderiam se espalhar. Mas havia algo que nenhum desses fatores poderia roubar: sua capacidade de escolher como reagir. Essa consciência deu a ele uma força que não vinha das legiões que comandava, mas da disciplina silenciosa da mente. Enquanto todos corriam atrás de certezas e vitórias externas, ele se voltava para dentro e lembrava: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. A serenidade de Marco Aurélio não era apatia, mas lucidez. Ele sabia que as emoções existem, mas não precisam governar. Que a dor pode ser sentida, mas não precisa ser aumentada pelo desespero. Que os problemas podem ser encarados, mas não precisam transformar-se em ruído interno. Essa serenidade o tornava capaz de agir com clareza quando outros sucumbiam ao medo. Ele entendia que se a mente permanecesse firme, nada do lado de fora poderia derrubá-lo. Esse é um ensinamento precioso para nós. Quantas vezes deixamos que pequenas contrariedades roubem nossa paz? Um comentário negativo, um atraso no trânsito,
uma expectativa frustrada. Se o imperador do maior império da história podia manter serenidade em meio a batalhas e tragédias, por que nós, em situações muito menores, nos deixamos consumir? A diferença não está no tamanho do desafio, mas na postura diante dele. A serenidade estoica não é algo que se alcança por acaso. É fruto de prática diária. Marco Aurélio escrevia todos os dias para lembrar a si mesmo do que importava. Ele treinava sua mente como quem treina um músculo, repetindo verdades simples até que se tornassem parte de seu ser. Ele não confiava em sua memória para permanecer sereno. Confiava na disciplina de se lembrar continuamente. Esse hábito mostra que a serenidade não é a ausência de problemas, mas a forma como você os encara. É a coragem de permanecer inteiro em meio ao caos. É o silêncio interno que protege contra o barulho externo. E essa serenidade não é privilégio de um imperador. É uma escolha disponível a qualquer pessoa disposta a treinar sua mente. Assim como Marco Aurélio, você pode acordar todos os dias e decidir: hoje não vou me perder em coisas que não dependem de mim. Hoje não vou entregar minha paz a fatores externos. Hoje vou lembrar que a vida é breve demais para ser desperdiçada em preocupações inúteis. Essa decisão diária somada se transforma em serenidade duradoura. No fim, a vida de Marco Aurélio nos mostra que o poder verdadeiro não está em governar o mundo, mas em governar a si mesmo. Essa é a serenidade que o estoicismo ensina. A força de permanecer calmo quando tudo ao redor desmorona. A sabedoria de manter o equilíbrio quando a maré é forte. A grandeza de ser dono de si mesmo em qualquer circunstância. Silêncio e autoconhecimento. O silêncio é frequentemente visto apenas como a ausência de palavras. Mas, para os estoicos, ele era um portal para algo muito maior. O encontro consigo mesmo. Em um mundo onde o barulho externo é constante, opiniões, cobranças, comparações, distrações, o silêncio se torna quase insuportável. Muitas pessoas evitam-no porque temem o que podem encontrar quando não há nada para desviar sua atenção. No entanto, é justamente nesse espaço de quietude que a verdade interior aparece. O silêncio não é vazio, é presença. É nele que você percebe os pensamentos que realmente dominam sua mente, as emoções que tenta esconder, os desejos que o arrastam. Marco Aurélio escrevia em suas meditações não para impressionar ninguém, mas para dialogar com sua própria consciência. Esse exercício de parar e ouvir-se é uma forma de silêncio ativo. Ele não se isolava por fuga, mas por necessidade de clareza. Entendia que, sem esse espaço de introspecção, a mente seria conduzida como uma folha ao vento, sempre reagindo ao barulho de fora, nunca se conectando com a essência de dentro. O silêncio era seu campo de treino, o lugar onde praticava o domínio sobre si mesmo. Epicteto também lembrava que não adianta buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E como encontrar dentro se não há silêncio? O barulho constante nos mantém ocupados, mas vazios. É no silêncio que percebemos a diferença entre o que é essencial e o que é supérfluo. É ali que nasce o autoconhecimento, não como um conceito intelectual, mas como uma experiência direta. Ao se calar, você percebe que muito do que acreditava precisar era apenas ruído emprestado do mundo. Esse encontro com o silêncio exige coragem, porque nele você se depara com seus medos, suas inseguranças, suas feridas não resolvidas. Muitos evitam essa experiência, preferindo a distração, porque olhar para si mesmo pode ser doloroso. Mas os estoicos ensinavam que enfrentar a verdade é sempre mais libertador do que viver na ilusão. O silêncio não é inimigo, é um espelho que revela quem você realmente é. No silêncio, você também descobre a força de não reagir automaticamente. O hábito de responder a tudo, de justificar, de se defender, de preencher cada espaço com palavras, esgota e enfraquece. Quando aprende a calar, você descobre que nem tudo precisa de resposta, nem tudo merece sua energia, nem todo conflito deve ser travado. O silêncio se torna um escudo contra a dispersão, protegendo sua mente e fortalecendo sua presença. O autoconhecimento que nasce do silêncio não é estático. Ele se traduz em escolhas mais claras, em ações mais alinhadas, em uma vida menos reativa e mais intencional.
Você deixa de ser arrastado por desejos e medos inconscientes, porque já os reconheceu em si mesmo. O silêncio revela as correntes invisíveis que o prendiam e, ao nomeá-las, você as enfraquece. O que antes parecia um peso inescapável se torna apenas uma sombra que desaparece diante da luz da consciência. Essa prática pode parecer simples, mas é profundamente transformadora. Parar por alguns instantes, respirar fundo, observar os pensamentos sem se apegar a eles, deixar que o silêncio revele o que está escondido. É nesse espaço que o estoico encontra não apenas a si mesmo, mas também a serenidade que não depende de nada externo. No fim, o silêncio e o autoconhecimento são inseparáveis. Quem não silencia, não se escuta. Quem não se escuta, não se conhece. E quem não se conhece, não pode viver com liberdade. Os estoicos nos lembram de algo que o barulho do mundo insiste em nos fazer esquecer. Dentro de você já existe tudo o que procura. O silêncio apenas abre a porta para que você veja a disciplina da entrega. A palavra entrega costuma ser mal interpretada. Para muitos, entregar-se soa como desistir, abrir mão, aceitar passivamente qualquer circunstância. Mas, no estoicismo, a entrega não é fraqueza, é disciplina. É a coragem de soltar aquilo que não está sob seu controle e concentrar toda a sua energia no que realmente depende de você. Essa atitude exige mais força do que continuar lutando contra o impossível. Porque é fácil se debater em resistência. Difícil é ter clareza para parar e dizer: isso não me pertence. A entrega estoica é uma escolha ativa, não uma fuga. Epicteto reforçava que o ser humano é livre quando entende seus limites. O que está em nossas mãos? Os pensamentos que cultivamos, as atitudes que escolhemos, o caráter que formamos. O que não está em nossas mãos? A opinião alheia, o resultado final de nossos esforços, os acontecimentos externos que se desenrolam além da nossa vontade. Entregar não é abandonar, mas alinhar-se à realidade. É ter disciplina para não gastar sua energia em guerras perdidas e investir essa mesma força onde ela pode realmente transformar algo em si mesmo. Essa prática é comparável a um guerreiro experiente que sabe quais batalhas valem a pena. O insensato luta em todas, desgasta-se em todas, perde-se em todas. O sábio escolhe. Ele sabe que a disciplina não está apenas em agir, mas também em soltar. Marco Aurélio lembrava que a vida é curta demais para desperdiçar em coisas que fogem ao nosso alcance. Por isso, entregar-se não é renunciar à vida, mas viver com inteligência. A disciplina da entrega também ensina sobre confiança. Quando você solta o que não controla, é convidado a confiar no fluxo da vida. Não significa acreditar em destino cego, mas compreender que há uma ordem maior que você não governa. Essa confiança reduz a ansiedade, porque não se trata mais de segurar o universo, mas de caminhar nele com firmeza. A entrega, nesse sentido, é a maior demonstração de força interior. Quantas vezes você tentou controlar cada detalhe de uma situação e, no fim, o desgaste foi maior do que qualquer benefício? Quantas vezes a vida provou que não importa quão cuidadoso seja o planejamento, sempre haverá imprevistos? A disciplina da entrega é a resposta estoica a essa verdade. É aceitar que não temos domínio total sobre os acontecimentos, mas sempre temos domínio sobre nós mesmos. Essa disciplina liberta, porque devolve a você a serenidade roubada pela tentativa de controlar o incontrolável. A prática diária dessa entrega exige vigilância constante. Cada vez que a mente tenta segurar o que não é dela, você a traz de volta. Lembra-a do limite, repete o exercício. Essa repetição é o treino que fortalece, como o músculo que cresce com o esforço. Com o tempo, você percebe que já não reage com desespero ao inesperado, mas com aceitação firme. E essa é a marca de uma mente disciplinada. A capacidade de permanecer estável enquanto o mundo muda ao redor. A disciplina da entrega, portanto, não é conformismo. É coragem para viver com foco, lucidez e serenidade. É a prática de soltar o que escapa e fortalecer o que depende de você. Quando essa disciplina se torna parte de sua vida, a sensação não é de perda, mas de leveza.
o fardo cai, a clareza aumenta, a energia se concentra no que realmente importa. E nesse estado, a vida deixa de ser uma luta incessante para se tornar um fluxo no qual você caminha com dignidade. O rio e a filosofia. Imagine um rio correndo em direção ao mar. Ele não luta contra as pedras, não se desespera diante das curvas, não resiste às quedas que se transformam em cachoeiras. O rio apenas flui. Avança sem pressa, mas também sem interrupção. Essa imagem simples é uma das metáforas mais poderosas para compreender a sabedoria estoica. Viver é fluir, e não se desgastar lutando contra o inevitável. Quando tentamos controlar cada detalhe, é como se quiséssemos obrigar o rio a seguir uma linha reta, e isso só gera frustração. Os estoicos entendiam que a vida possui um curso natural, uma ordem que não depende da nossa vontade. Marco Aurélio descrevia essa ordem como logos, a razão universal que permeia todas as coisas. Ao invés de se revoltar contra o fluxo, o sábio escolhe alinhar-se a ele. Isso não significa passividade, mas inteligência. Nadar contra a correnteza é desperdiçar energia. Aprender a fluir com ela é alcançar o mar com menos sofrimento. Epicteto reforçava que, assim como o rio encontra obstáculos, nós também os encontraremos. Uma pedra pode bloquear parte da corrente, mas a água não para, ela contorna. Assim deve ser a mente estoica. Quando surge um problema, não se afunda em lamento, busca a passagem possível. Essa atitude não elimina as dificuldades, mas transforma a forma como lidamos com elas. O rio nos ensina que flexibilidade é força, e não fraqueza. O paradoxo é que quanto mais você tenta forçar o fluxo, mais sente resistência. É como remar contra a corrente sem motivo. O resultado é cansaço, frustração e a sensação de que a vida é uma batalha sem fim. Mas quando aprende a confiar, a entrega se transforma em força. Você percebe que cada curva do rio tem um propósito, que até os desvios levam ao mesmo destino. Esse é o segredo estoico. Não tentar dominar o fluxo, mas navegar nele com sabedoria. Essa metáfora também mostra que o movimento da vida é constante. Não importa se você está pronto ou não, o rio segue. O tempo não para. As circunstâncias mudam. O mundo gira. A escolha que temos não é controlar o movimento, mas decidir como nos posicionar dentro dele. Resistir cria dor. Aceitar traz serenidade. Assim como a água se adapta à forma do recipiente, nós também podemos nos adaptar às circunstâncias sem perder nossa essência. O rio nos convida a abandonar a ilusão da rigidez. Muitos acreditam que ser forte é ser inquebrável, mas a vida mostra que a força verdadeira é a da água, suave, mas persistente, flexível, mas invencível. Essa é a filosofia estoica em ação. Aprender a se curvar sem quebrar, a avançar sem pressa, a confiar que cada movimento, por mais pequeno que pareça, faz parte de um fluxo maior. Quando você para de correr atrás e começa a observar o rio, percebe que tudo tem seu tempo. A semente precisa da estação para germinar, o rio precisa da gravidade para avançar, a vida precisa do silêncio para revelar. Forçar é desespero, fluir é sabedoria. O rio nos ensina que não precisamos correr atrás do mar. Ele chegará inevitavelmente. Assim também é a vida. Quando deixamos de lutar contra o que é, descobrimos que já estamos a caminho do que importa. A coragem de não reagir. Reagir é instintivo. Alguém nos ofende e sentimos o impulso de devolver na mesma moeda. Um contratempo acontece e imediatamente nos irritamos. O inesperado surge e nossa primeira resposta é a resistência. Esse mecanismo automático parece natural, mas para os estoicos, ele é uma das maiores fontes de sofrimento humano. A verdadeira coragem não está em reagir, mas em escolher não reagir. Essa pausa consciente é o espaço onde a liberdade nasce, porque ali você deixa de ser escravo das circunstâncias e passa a ser dono de si mesmo. Epicteto ensinava que os acontecimentos não nos ferem, mas sim a interpretação que damos a eles. Quando reagimos de forma impulsiva, entregamos nosso poder ao mundo externo. É como se cada pessoa ou cada situação tivesse um botão que, ao ser pressionado, decide como vamos nos sentir.
Essa dependência nos torna frágeis, vulneráveis ao menor estímulo. A coragem estoica é desligar esses botões. É cultivar a força interior para não ser arrastado pela tempestade das emoções. Não reagir não significa ser indiferente, mas ser sábio. Significa dar um passo atrás, respirar fundo e perguntar: isso depende de mim? Isso merece minha energia? Muitas vezes a resposta é não. Quantos conflitos poderiam ser evitados se tivéssemos essa coragem? Quantas palavras que hoje nos arrependemos de ter dito nunca teriam saído da nossa boca se tivéssemos escolhido o silêncio? O não reagir é um escudo que protege nossa paz e, ao mesmo tempo, uma espada invisível que corta a corrente da reatividade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a raiva é uma fraqueza, não uma prova de força. Qualquer um pode gritar, perder o controle, explodir. Isso é fácil. Difícil é manter a calma diante da provocação. Difícil é olhar para quem tenta desestabilizá-lo e permanecer sereno, como uma rocha diante do vento. Essa é a coragem que poucos têm, a de não se abalar. Essa prática não é um exercício de orgulho, mas de disciplina. Cada vez que você resiste ao impulso de reagir, fortalece seu caráter. Cada vez que escolhe o silêncio ao invés da discussão inútil, cresce em sabedoria. Cada vez que se mantém centrado diante do caos, comprova que sua paz não está à venda. É um treino diário, um fortalecimento gradual, como o de um guerreiro que, a cada batalha, domina melhor sua espada. A coragem de não reagir também revela um poder oculto, o de transformar situações. Muitas vezes, o conflito só existe porque duas pessoas estão presas no jogo da reação. Quando uma delas escolhe não jogar, o jogo acaba. O ciclo é quebrado e o espaço para a lucidez aparece. É por isso que o não reagir não é fraqueza, mas estratégia. É a sabedoria de não alimentar o fogo que só existe porque alguém sopra. No fim, a coragem de não reagir é o que nos torna verdadeiramente livres. Porque reagir é ser conduzido, mas não reagir é conduzir a si mesmo. É escolher não entregar o volante de sua vida às mãos de quem não merece. É afirmar, com serenidade: eu decido quem sou, não as circunstâncias. E essa decisão é a marca de uma mente estoica, de uma alma inabalável, de alguém que aprendeu a deixar a vida fluir sem se perder em cada onda que passa. Força no desapego. A maioria das pessoas acredita que a força está em segurar firme, em manter o que conquistaram a qualquer custo, em não soltar jamais. Mas o estoicismo ensina exatamente o contrário. A verdadeira força está no desapego. Porque só aquele que não se prende ao que pode ser perdido é, de fato, livre. Tudo o que você agarra com desespero, pessoas, coisas, status, resultados, carrega em si o risco da perda. E quanto mais forte o apego, mais frágil você se torna, pois sua paz passa a depender do que nunca esteve completamente sob seu controle. Epicteto dizia que devemos viver como convidados em um banquete. Aproveitamos os pratos que nos são servidos, mas não agarramos nada com as mãos, porque sabemos que, em algum momento, será preciso deixar a mesa. Essa imagem simples revela o segredo do desapego estoico. Não se trata de viver sem desfrutar, mas de desfrutar sem se prender. É sentir gratidão pelo que chega e serenidade quando parte. O apego cria medo. Medo de perder. Medo de não ter de novo. Medo de ficar sem. Esse medo é corrosivo, porque impede que você viva plenamente o presente. Em vez de saborear o que tem, você já sofre pela possibilidade de perder. É como segurar água nas mãos. Quanto mais força coloca para não deixar escapar, mais rápido ela escorre. O desapego, ao contrário, é abrir as mãos e permitir que a vida siga seu curso, confiando que aquilo que é essencial não pode ser tirado de você. Marco Aurélio praticava essa verdade todos os dias. Ele lembrava a si mesmo da fragilidade da vida, do risco constante de perdas, e em vez de viver amargurado por isso, encontrava clareza. Para ele, tudo era emprestado pela natureza, e tudo voltaria a ela no tempo certo. Essa visão não o tornava frio, mas lúcido. Ele amava profundamente, mas sem ilusão de posse. Servia ao império, mas sem ilusão de permanência.
E é justamente por isso que sua serenidade impressiona até hoje. Desapegar não significa ser indiferente. Significa amar sem se prender, servir sem se escravizar, viver sem medo da perda. É um exercício de coragem, porque a mente busca segurança em coisas externas. Mas o desapego nos lembra de que a única segurança real está dentro. Quando você entende isso, percebe que ninguém pode roubar sua paz. Nem perdas, nem ofensas, nem mudanças. Porque sua fortaleza não está no que tem, mas no que é. Essa força no desapego se manifesta em escolhas simples do dia a dia. É quando você decide não se consumir por uma ofensa. É quando aceita que um plano não saiu como esperado e busca outra rota. É quando reconhece que a vida é impermanente e, em vez de se desesperar, aprende a caminhar com leveza. Esse poder não pode ser comprado nem ensinado em palavras. Só pode ser praticado, repetidamente, até se tornar parte da alma. No fim, o desapego não tira nada de você. Ele devolve. Devolve sua liberdade, sua energia, sua paz. Ele mostra que a vida não é sobre acumular, mas sobre se alinhar ao fluxo do que vem e vai. A força estoica está em caminhar pelo mundo como alguém que aprecia tudo, mas não se prende a nada. Porque quando você solta, descobre que o essencial nunca esteve nas mãos, mas sempre dentro de si. A grandeza do presente. O ser humano tem uma tendência quase irresistível de viver preso ao que já passou ou ansioso pelo que ainda virá. Gastamos horas revivendo erros antigos, arrependimentos e lembranças que não podem mais ser mudadas. Ou então, projetamos nossa mente no futuro, planejando, temendo, imaginando cenários que talvez nunca aconteçam. Nesse movimento incessante entre passado e futuro, esquecemos o único lugar onde a vida realmente acontece: o presente. Para os estoicos, ignorar o presente é desperdiçar a única realidade que temos. Marco Aurélio, em suas meditações, repetia a si mesmo a importância de voltar ao agora. Ele escrevia que a vida de cada homem é breve e que só lhe pertence o instante presente. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou. Só o presente é real, e é nele que devemos agir com virtude e clareza. Essa percepção, simples em palavras, é revolucionária na prática. Porque, quando vivemos o presente, nos libertamos das correntes invisíveis do tempo e experimentamos a plenitude. O presente é grande não por ser perfeito, mas porque é verdadeiro. É nele que sentimos, escolhemos, transformamos. O passado pode ensinar, o futuro pode inspirar, mas apenas o agora nos permite agir. Epicteto lembrava que não devemos nos preocupar com o que ainda não está sob nosso poder. Devemos, antes, focar no que está diante de nós. Essa disciplina de viver o agora é um antídoto contra a ansiedade e a culpa. Dois venenos que consomem a alma. Quando você se ancora no presente, algo muda internamente. As pressões do futuro perdem força, os pesos do passado se dissolvem e a mente encontra clareza. Você descobre que não precisa esperar uma grande virada para viver bem, porque a vida já está acontecendo neste instante. Cada respiração é oportunidade de prática, cada situação é chance de sabedoria. O presente, quando vivido com consciência, torna-se um templo no qual nada externo pode abalar a sua paz. A grandeza do presente também revela sua fragilidade, porque o agora é passageiro. Escorre entre os dedos como água. Por isso, valorizá-lo é um ato de coragem. Não significa negar o futuro ou esquecer o passado, mas colocar cada um em seu devido lugar. O passado é lição, o futuro é possibilidade, mas o presente é escolha. E só quem escolhe viver plenamente agora pode transformar qualquer realidade. Essa prática exige atenção. Quantas vezes você se pega fazendo algo sem estar realmente presente? Conversa sem ouvir, caminha sem perceber, trabalha sem foco. A vida se torna automática, como se estivesse sempre esperando pelo momento certo de começar. Mas a verdade estoica é dura e libertadora. Não existe outro momento senão este. O agora não é preparação, é a própria vida em sua essência. Viver o presente não é abandonar metas, mas saborear o caminho até elas. Não é negar as dores,
mas enfrentá-las com consciência. Não é parar de sonhar, mas não se perder nos sonhos. É a coragem de estar inteiro aqui, agora, onde a vida pulsa. Essa é a grandeza do presente, ser suficiente em si mesmo. Quando você se entrega ao presente, descobre que não precisa correr atrás da vida. Ela já está aqui. A busca incessante se dissolve, a ansiedade se acalma, a mente se enraiza. Esse é o segredo que os estoicos guardavam. Viver bem não é ter o controle de tudo, mas aprender a estar onde a vida acontece. E a vida acontece, sempre, neste instante. Liberdade interior. A liberdade é um dos maiores desejos humanos. Buscamos ser livres financeiramente, livres das opiniões alheias, livres para escolher nosso caminho. No entanto, para os estoicos, a liberdade verdadeira não depende de circunstâncias externas, mas do domínio interior. Um escravo poderia ser mais livre do que um imperador se tivesse controle sobre sua mente. Epicteto, que nasceu escravo, ensinava isso com autoridade. Ninguém pode acorrentar a alma de quem já aprendeu a governar a si mesmo. A liberdade interior começa quando você percebe que nada externo tem poder absoluto sobre sua mente. As pessoas podem tentar ofendê-lo, mas é você quem decide se aceitará a ofensa. A vida pode impor dificuldades, mas é você quem escolhe se será derrotado por elas, ou se as transformará em aprendizado. Essa consciência tira das mãos do mundo o controle da sua paz. É um ato de rebeldia silenciosa, no qual você declara: eu decido quem sou, não as circunstâncias. Marco Aurélio lembrava que mesmo o imperador mais poderoso podia ser escravo dos próprios desejos e medos. Para ele, a mente que se deixa arrastar por paixões descontroladas, pela ira ou pela vaidade, não é livre, mas prisioneira. A liberdade interior exige disciplina, porque a tendência natural é reagir de forma automática, se perder em comparações e depender da aprovação externa. Libertar-se desses grilhões invisíveis é mais difícil do que romper correntes de ferro. Essa liberdade não significa isolamento. Pelo contrário, ela permite uma vida mais plena em sociedade, porque ao não ser refém das pressões externas, você age de acordo com seus princípios, não com as expectativas alheias. Isso dá firmeza às suas escolhas e leveza ao seu coração. Você passa a viver não para agradar, mas para ser verdadeiro. Essa é uma liberdade que não pode ser comprada, apenas conquistada com prática diária. Epicteto dizia que só os sábios são livres. E essa sabedoria nasce do exercício constante de separar o que depende de nós do que não depende. Cada vez que você deixa de se prender ao que está fora do seu controle, dá um passo rumo à liberdade interior. Cada vez que decide não reagir a uma provocação, fortalece essa liberdade. Cada vez que age com consciência em vez de impulso, a corrente se enfraquece. A liberdade interior também exige desapego, porque quanto mais você depende de algo externo para se sentir completo, mais prisioneiro se torna. Quem só é feliz quando tem, perde a paz quando perde. Quem só se sente amado quando é aprovado, vive escravizado pela opinião alheia. O estoico, ao contrário, encontra satisfação dentro de si, porque entende que a essência da vida não pode ser retirada por ninguém. No fim, a liberdade interior é a chave de todas as outras liberdades. Você pode viver em um mundo cheio de limitações e ainda assim caminhar com serenidade, porque ninguém pode acorrentar sua mente sem sua permissão. Essa é a vitória mais silenciosa e, ao mesmo tempo, mais grandiosa que o ser humano pode alcançar: tornar-se dono de si mesmo. Serenidade diante do incerto. A incerteza é uma das poucas certezas da vida. Nenhum de nós sabe o que acontecerá amanhã, daqui a um ano, ou mesmo na próxima hora. Podemos planejar, nos preparar, criar estratégias, mas sempre haverá um espaço de imprevisibilidade que foge ao nosso controle. Para muitos, essa realidade gera ansiedade e medo, mas, para os estoicos, ela é um convite à serenidade. A mente treinada não se desespera diante do incerto, porque já aprendeu que a vida nunca foi sobre controlar o futuro, mas sobre estar pronto para enfrentá-lo. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que não devemos sofrer por antecipação com o que ainda não aconteceu.
O que está por vir pertence ao destino, e se deve acontecer, encontrará em nós alguém capaz de lidar com ele. Essa confiança não é ingenuidade, é sabedoria, porque a vida já provou inúmeras vezes que nem tudo sai como planejado. E ainda assim, sempre houve um caminho, sempre houve força para suportar. O estoico, ao lembrar disso, entende que não precisa dominar o incerto, apenas precisa estar firme dentro de si. A serenidade diante do incerto nasce da aceitação. Aceitar não é desistir, mas parar de brigar com a realidade. O incerto existe e sempre existirá. Nenhum poder humano é capaz de eliminá-lo. Então, por que desperdiçar energia tentando? A escolha mais sábia é acolher essa verdade e redirecionar o foco para aquilo que está ao nosso alcance. Você não controla o que virá, mas pode controlar sua preparação. Pode cultivar coragem, disciplina, clareza. Pode construir uma mente capaz de enfrentar qualquer circunstância, seja qual for. Epicteto lembrava que a ansiedade é o desejo de controlar o incontrolável. Quando aceitamos essa impossibilidade, a ansiedade se dissolve. O futuro continua incerto, mas já não nos assusta, porque sabemos que não estamos sozinhos. Estamos acompanhados por nós mesmos, fortalecidos pela disciplina da mente. O incerto deixa de ser ameaça e passa a ser apenas parte do fluxo da vida. Essa serenidade não significa falta de ação. O estoico não cruza os braços esperando o destino acontecer. Pelo contrário, ele age no presente com toda a sua força, mas sem exigir que o futuro se curve à sua vontade. Ele planta hoje sem obsessão pelo amanhã. Trabalha firme, mas solta o resultado. Essa postura gera uma liberdade rara, a de viver intensamente sem se aprisionar a expectativas. Pense em quantas vezes o incerto já trouxe algo melhor do que você esperava. Quantas portas se abriram justamente quando outras se fecharam. Quantas situações que pareciam fim se transformaram em começo. O incerto é também a terra fértil do inesperado, onde a vida revela caminhos que nossa imaginação limitada não teria ousado sonhar. Serenidade, nesse contexto, é confiança de que mesmo o que não podemos prever pode ser oportunidade de crescimento. No fim, a serenidade diante do incerto não é ausência de medo, mas coragem de caminhar apesar dele. É respirar fundo diante do desconhecido e lembrar: isso também passará, e eu permanecerei. É compreender que a vida não precisa ser previsível para ser plena. O incerto, quando visto com os olhos estoicos, deixa de ser inimigo e se torna mestre, ensinando a viver com presença, flexibilidade e confiança. A vitória do fluxo natural. A natureza tem um ritmo que não pode ser apressado nem interrompido. O sol nasce e se põe sem que ninguém precise ordená-lo. As estações mudam com precisão. As árvores florescem e perdem suas folhas no tempo certo. Os rios seguem seu curso em direção ao mar. Tudo acontece em harmonia, sem esforço forçado. O estoicismo nos convida a perceber que nossa vida também faz parte desse mesmo fluxo natural. Quando resistimos a ele, sofremos. Quando nos alinhamos a ele, encontramos paz e força. A vitória do fluxo natural não está em vencer a vida, mas em aprender a caminhar junto com ela. Marco Aurélio escrevia que devemos viver em conformidade com a natureza, porque nela está a ordem que sustenta todas as coisas. Isso significa aceitar que há um tempo para tudo, tempo de começar e tempo de terminar, tempo de ganhar e tempo de perder, tempo de agir e tempo de esperar. Nossa impaciência é que nos faz acreditar que tudo deveria acontecer no momento em que desejamos. Mas o fluxo natural segue seu curso, e nossa tarefa é aprender a confiar nesse ritmo maior que nós. O fluxo natural também nos lembra da impermanência. Tudo muda. Nada permanece intocado. Essa é uma verdade dura, mas também libertadora, porque quando aceitamos que nada é fixo, deixamos de nos apegar com desespero e começamos a valorizar o que está aqui e agora. O apego tenta segurar o rio, a sabedoria o deixa correr. E nesse deixar fluir, percebemos que nada realmente se perde, tudo se transforma. Epicteto ensinava que a felicidade nasce quando alinhamos nossos desejos com a realidade.
Desejar que as coisas sigam o curso natural é muito mais sábio do que exigir que a realidade se curve à nossa vontade. Essa mudança de postura nos devolve energia, porque paramos de lutar contra o impossível e começamos a investir no que realmente depende de nós. Assim como o rio encontra o mar sem esforço, também nós podemos encontrar realização quando seguimos o caminho do fluxo. Essa vitória não é feita de grandes conquistas externas, mas de conquistas internas. É a vitória de não se deixar dominar pela ansiedade, de não ser escravo do futuro, de não se perder em revoltas inúteis. É a vitória da serenidade, da clareza, da confiança. É compreender que, mesmo diante do inesperado, a vida não deixou de estar em movimento. E esse movimento, ainda que não possamos prever, sempre nos leva adiante. A vitória do fluxo natural é silenciosa, mas transformadora. Ela não precisa de aplausos, porque se revela na forma como você vive, menos preocupado, mais presente, mais firme. Ela aparece quando você deixa de correr atrás da vida e começa a caminhar com ela. Quando entende que não é preciso forçar, apenas estar atento e agir no momento certo. Essa sabedoria simples é a essência do estoicismo, um convite a viver de acordo com o ritmo maior que sustenta o universo. No fim, o segredo está em parar de lutar contra o rio e aprender a navegar nele. A vida não é inimiga a ser vencida, mas companheira a ser respeitada. Quando você confia no fluxo natural, descobre que cada passo, mesmo os que parecem desvios, faz parte do caminho. E a vitória mais profunda não é chegar a um destino específico, mas aprender a caminhar com serenidade em qualquer direção que a vida o leve. O segredo estoico de deixar a vida fluir. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez a maior lição que o estoicismo nos oferece seja esta: a vida não precisa ser controlada para ser vivida plenamente. A obsessão por segurar o futuro, corrigir o passado e dominar cada detalhe nos transforma em prisioneiros da ansiedade. Mas quando soltamos, quando paramos de correr atrás, descobrimos que a vida já está acontecendo diante de nós e que a serenidade nasce não da força bruta, mas da sabedoria de fluir. Marco Aurélio, mesmo com o peso de um império nas mãos, lembrava-se diariamente de que a verdadeira grandeza está em governar a si mesmo. Epicteto, que viveu na condição de escravo, provava que a liberdade não depende de correntes externas, mas da disciplina da mente. Esses homens, em situações tão diferentes, compartilhavam a mesma verdade. Ninguém pode roubar a paz de quem aprendeu a alinhar-se ao fluxo natural da existência. Deixar a vida fluir não é ser passivo. Pelo contrário, exige coragem, exige disciplina para focar no que realmente depende de nós e soltar aquilo que não está sob nosso domínio. Exige confiança para aceitar o incerto sem se perder em desespero. Exige força para praticar o desapego e seguir em frente com leveza. Essa não é uma fraqueza disfarçada, mas a mais alta forma de poder. O poder de não se deixar arrastar pelas circunstâncias. O poder de permanecer dono de si mesmo em qualquer situação. A cada ensinamento explorado aqui, o silêncio que revela quem somos, a aceitação que liberta do sofrimento inútil, o desapego que fortalece, a liberdade interior que nada pode acorrentar. Uma verdade se repete: a vida já está completa agora. Não precisamos correr atrás para validá-la, mas sim estar presentes o suficiente para enxergá-la. Quando paramos de buscar com desespero, passamos a receber com clareza. Quando deixamos de exigir, aprendemos a valorizar. Quando paramos de resistir, descobrimos que o fluxo nos leva exatamente onde precisamos estar. Essa é a vitória silenciosa do estoicismo. Não transformar a vida em uma batalha contra o inevitável, mas em uma dança com o que é. Viver com serenidade não significa viver sem dor, mas viver sem ser dominado por ela. Não significa ausência de desafios, mas presença de sabedoria. E é nesse equilíbrio entre ação e entrega que encontramos a paz que tanto procuramos fora, mas que sempre esteve dentro. O segredo estoico de deixar a vida fluir é, no fundo, um chamado à coragem de confiar. Confiar que o rio sabe o caminho, que o tempo tem sua ordem, que o presente é suficiente. Confiar que, mesmo em meio ao caos,
Há dentro de nós um espaço inviolável, onde a serenidade permanece intacta. Esse espaço é a nossa verdadeira fortaleza, e ninguém além de nós pode habitá-lo. Por isso, quando sentir que está correndo atrás da vida sem alcançá-la, pare, respire, silencie. Lembre-se dos ensinamentos estoicos e permita-se fluir. Porque a vida não precisa ser perseguida, apenas vivida. E viver com sabedoria é compreender que, ao parar de buscar incessantemente, finalmente encontramos.